Segundo Samuel, capítulo 16. Davi e Ziba. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, servo de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos enxilhados e carregados com 200 pães, 100 bolos de uva passas, 100 frutas da estação e um odre cheio de vinho. O rei perguntou a Ziba: "Por que você trouxe essas coisas?" Ziba respondeu: "Os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto." "Onde está Mefibosete, neto do seu senhor?" perguntou o rei. Ziba respondeu-lhe: "Ele ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje os israelitas me restituirão o reino do meu avô." Então o rei disse a Ziba: "Tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu." "Humildemente me prostro", disse Ziba, "que o rei, meu senhor, agrade-se de mim." Simei amaldiçoa Davi. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os servos do rei, embora todo o povo e a guarda real estivesse à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: Saia daqui, assassino perverso. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de Absalão, o seu filho. Você está arruinado, porque é um assassino." Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: "Por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça." O rei, porém, disse: "O que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo?" Então Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: "Até o meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixa-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e retribua com bem a maldição que hoje recebo." Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. O conselho de Uzai e de Aitofel. Enquanto isso, Abisalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Então Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Abisalão e exclamou: Viva o rei, viva o rei!" Abisalão, porém, disse a Uzai: "É esta a lealdade que você tem para com seu amigo? Por que você não foi com ele?" Uzai respondeu: "Não, sou do escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir ao filho? Como servir ao teu pai, assim servirei a ti." Então Abisalão disse a Aitofel: "Dê-nos o seu conselho. Que devemos fazer?" Aitofel respondeu: "Aconselho que tenhas relações com as concubinas do teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornastes repugnante para o teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem.
Assim, armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações sexuais com as concubinas do seu pai, à vista de todo Israel. Naquela época, receber o conselho de Aitofel era como ouvir a palavra do próprio Deus. Tanto era assim que ambos, Davi e Absalão, consideravam todos os conselhos de Aitofel. Segundo Samuel, capítulo 17. Aitofel também disse a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico, e todo o povo que está com ele fugirá. Depois matarei somente o rei, e trarei todo o povo de volta a ti. A morte do homem que procuras significará o retorno de todos. Assim, todo o povo ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: chamem também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz ou você tem outra opinião? Uzai respondeu: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como uma ursa selvagem, da qual roubaram os filhotes. Além disso, o teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido em uma caverna ou em outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio dos exércitos de Absalão. Então, até o mais bravo soldado corajoso como leão ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que o teu pai é um guerreiro valente e conta com soldados corajosos. Por isso, dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduza na batalha. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Nem ele, nem nenhum dos homens que o acompanham escaparão. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali nem sequer uma pequena pedra. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o bom conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Aitofel deu tal e tal conselho a Absalão e às autoridades de Israel, mas eu os aconselhei a fazer isso e isso. Agora avisem imediatamente o seguinte a Davi: não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão, no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. Jonatas e Aimaas estavam em En-Rogel. Como não podiam arriscar-se a serem vistos entrando na cidade, uma serva os informava regularmente, e eles iam e informavam a Davi. Contudo, um jovem os viu e avisou Absalão. Então os dois partiram rapidamente e foram para a casa de um habitante de Baurim, que tinha um poço no quintal. Eles desceram ao poço e a dona da casa colocou a tampa no poço. Para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe perguntaram: onde estão Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu:
Eles atravessaram as águas. Os homens os procuraram sem sucesso e voltaram a Jerusalém. Tendo eles ido embora, os dois saíram do poço e foram informar o rei Davi. Falaram-lhe do conselho que Aitofel dera contra ele e lhe disseram que atravessasse imediatamente o Jordão. Então Davi e todo o seu exército saíram e quando o sol nasceu, todos tinham atravessado o Jordão. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou o jumento e foi para casa. Na sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo do seu pai. Davi já tinha chegado a Maanaim, quando Abisalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Abisalão havia nomeado Amazá, comandante do exército, em lugar de Joabe. Amazá era filho de Jeter, um ismaelita, que havia casado com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Abisalão e os israelitas acompanharam em Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, ali estavam Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e o gileadita Barzilai, de Rogelim. Estes trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos tostados, feijão, lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca, pois disseram: o povo deve estar faminto, exausto e sedento no deserto. Segundo a Samuel, capítulo 18. A morte de Abisalão. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Depois, dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itai, o giteu. Então o rei disse ao exército: eu também marcharei com vocês. Os homens, porém, disseram: não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco, e mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. O rei respondeu: farei o que acharem melhor. O rei ficou à porta enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1000. O rei ordenou a Joabe e a Abisai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Abisalão. Todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Abisalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortes a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Abisalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de um grande carvalho, Abisalão ficou preso nos galhos pelos cabelos. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e informou a Joabe: acabei de ver Abisalão pendurado em um grande carvalho. Você ouviu? Joabe perguntou ao homem. E por que não matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. O homem, porém, respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas nas minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti e a Abisai e a Itai:
Protejam por amor a mim o jovem Abisalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 pedaços de pau e com eles transpassou o coração de Abisalão, quando ele ainda estava vivo no carvalho. 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Abisalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Abisalão, jogaram-no em um grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiram para casa. Em vida, Abisalão já tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso, deu à coluna o seu próprio nome, que ainda hoje se chama Monumento de Abisalão. O luto de Davi. Então, Aimaas, filho de Zadok, disse: deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando dos seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje? Disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um cuxita: vá dizer ao rei o que você viu. O cuxita inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. No entanto, Aimaas, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixe-me ir com o cuxita. Joabe, porém, respondeu: por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Então Joabe disse: pois vá. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou à frente do cuxita. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade, quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta junto ao muro. Viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou avisando o rei. Este disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. O homem chegava cada vez mais perto. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: pelo jeito de correr, parece que o da frente é Aimaas, filho de Zadok. O rei disse: é um bom homem, ele traz boas notícias. Então Aimaas aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei meu senhor. O rei perguntou: o jovem Abisalão está bem? Aimaas respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe ia enviar o servo do rei e a mim, teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique ali ao lado esperando. Aimaas ficou esperando. Então o cuxita chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao cuxita: o jovem Abisalão está bem? O cuxita respondeu: que os inimigos do rei meu senhor e todos os que se levantam para te fazer mal acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava sobre a porta da cidade e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Abisalão, meu filho Abisalão, quem me dera ter morrido no seu lugar. Ah, Abisalão, meu filho, meu filho.